E aí, gente, tudo bem? Professor Secundo Neto. Eu vim falar aqui um pouco para vocês sobre a perspectiva sociológica ou sobre o estranhamento que a sociologia ou a perspectiva sociológica provoca em todos aqueles que se envolvem quando estudam sociologia, seja nos cursos introdutórios, né, de sociologia em outros cursos de graduação, seja na própria graduação em ciências sociais, onde a gente começa a perceber o mundo a partir do olhar da sociologia. A sociologia tem como forma de olhar a realidade a perspectiva básica da ciência, da racionalidade, e que traz, vamos dizer assim, uma capacidade de olhar ao mundo para além das aparências, para além daquilo que está posto, para além daquilo que está colocado. Se a gente pensar, por exemplo, que o casamento, ou a instituição do casamento, por exemplo, para muitos ainda hoje uma instituição importante, sagrada, as pessoas se casam por questões de predestinação divina, as pessoas se casam por conta do amor romântico, né? Alguma coisa dentro dessas leituras, existem pessoas ainda que creem no casamento, que se casam, existem números estatísticos provando aí, né, que o casamento ainda está em alta, ainda está em voga, as pessoas casam no religioso para além do civil, né, aqui no Brasil, por exemplo, e quando a gente começa a olhar para essas pessoas, e se a gente começa a fazer para essas pessoas uma leitura sobre aquilo que faz com que elas se casam, né, essas pessoas que acreditam no casamento, há uma ideia básica aqui de que elas podem estranhar a partir do momento que elas comecem a fazer uma espécie de sociologia do casamento, de pensar as lógicas que fundamentam esse fenômeno social, né? A gente pode pensar, por exemplo, que as condições socioeconômicas dizem muito a respeito do casório, né? É difícil pessoas de classes sociais díspares ou diferentes se casarem. É muito mais comum você casar com pessoas das mesmas classes sociais ou que estão ali, né, próximas a você do ponto de vista socioeconômico. É muito difícil o filho de um empresário, de um grande empresário, quem sabe, ou mesmo de um empresário não necessariamente grande, né, casar com alguém, alguma menina, alguma mulher de uma área de fragilidade social, de uma favela no Brasil, por exemplo. É mais difícil isso acontecer, não é que não aconteça, mas é importante colocar, por exemplo, que a condição de classe socioeconômica é uma das lógicas que fundamentam, por exemplo, a instituição casamento, para além da ideia do amor romântico, para além da ideia da predestinação divina. Peter Berger, sociólogo americano, lá nos anos 60, escreveu essa obra aqui, Perspectivas Sociológicas, uma visão humanística, né, e fala dessa perspectiva desmistificadora que a sociologia pode provocar em todos aqueles que se enveredam no estudo sociológico do mundo, né? Pesquisando e investigando as lógicas que fundamentam o social. Ele, por exemplo, dá o exemplo do casamento e ele vai dizer, né, que as questões que envolvem o casório, às vezes estão ligadas a questões de segurança financeira por parte de um ou de outro dos cônjuges ou dos pombinhos, né? Estão ligados basicamente a uma questão, sei lá, interesses puramente sexuais, instintuais, né? E aí a troca, né? Segurança financeira, interesses sexuais, há toda uma questão que outras questões melhores que podem fundamentar e que vão para além daquilo que a gente pode pensar misticamente como amor ou como predestinação divina. Quem também trata isso mais recentemente, já no início do século XXI, é Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, né? E Tim May aqui nessa obra, Aprendendo a Pensar com a Sociologia. Esses sujeitos, por exemplo, dizem aqui que a sociologia, quando começa a analisar a realidade socio-histórica, a realidade social ao nosso redor, dentro da perspectiva, né, de encontrar as lógicas que fundamentam o social, começam a nos mostrar determinados pontos de vista, determinadas lógicas que fazem com que a gente desfamiliarize aquilo que nos é familiar. A gente começa a olhar ao nosso redor e começa a perceber que não era bem aquilo que estava por trás vamos dizer assim, dessa instituição, por exemplo, do casamento. Então, a gente pode pensar variados outros aspectos da realidade social. Por exemplo, algumas pessoas acreditam que o futebol, para quem é jogador de futebol, o cara que é jogador de futebol, o cara ganha muito dinheiro, né? O sujeito é rico, enfim. É claro, se a gente pensar, por exemplo, né, os grandes clubes, esses jogadores, eles ganham muito bem, mas por exemplo, na Confederação Brasileira de Futebol, atualmente, existem mais de 600 ou 700, vocês podem consultar no Google agora, estamos no ano de 2020 agora, no momento dessa produção desse vídeo, né, vocês podem ver quantos clubes existem cadastrados na Confederação Brasileira de Futebol, e se a gente pensar o número, né, a Série A do brasileiro, né, do Campeonato Brasileiro de 2020, por exemplo, mas dos últimos anos também, existem 20 clubes, na Série B, 20 clubes, se a gente pensar, por exemplo, séries A e B, nós temos 40 clubes no universo de 600, ou seja, você tem, com certeza,
muitos jogadores de futebol no Brasil hoje, profissional, que não recebem as somas vultuosas, né, as somas gigantescas de dinheiro que alguns desses jogadores, né, do futebol brasileiro, das séries A e B, recebem, né? Então, assim, o futebol também é um outro fenômeno social, né, do esporte, que quando a gente começa a estudar, a gente começa a perceber que não é bem assim como a gente pensava. A gente começa a desfamiliarizar aquilo que nos é familiar, a pensar com a sociologia, e isso faz com que a gente estranhe o mundo, né? Haja aí um estranhamento, uma desnaturalização daquilo que a gente toma como natural, uma desnormalização daquilo que a gente vê como normal. É isso, meu povo, eu vou ficando por aqui, né? Um abraço, tudo de bom e até uma próxima oportunidade para a gente falar sobre algum aspecto da sociologia importante. Tchau, tchau, gente!